Imagine, por um instante, um objeto tão cotidiano que você mal nota a sua presença. Um tubo simples, esquecido no canto de uma pia. Mas, e se esse pequeno objeto carregasse uma história que atravessa continentes, impérios, civilizações inteiras? E se aquilo que você aperta todas as manhãs fosse descendente direto de cinzas, ossos moídos e até urina romana? Respire devagar, vamos caminhar por esse fio antigo. Há algo intrigante no gesto de escovar os dentes. É automático, repetido bilhões de vezes, todos os dias. Mas uma pergunta surge quase natural. O que a humanidade fazia antes da pasta de dente existir? A resposta é inesperada. Muito antes dos tubos modernos e dos sabores artificiais, o cuidado bucal era uma batalha áspera. Povos antigos mastigavam galhos para remover restos de comida. Esses galhos, os chew sticks, são documentados há mais de 7.000 anos em registros da Organização Mundial da Saúde. Mas o próprio passado nos provoca outra pergunta. Isso realmente funcionava? Curiosamente, sim. O miswak, muito usado no Oriente Médio e na África, carrega compostos naturais capazes de matar bactérias. Estudos do Journal of Ethnopharmacology mostram que ele é tão eficiente quanto uma escova moderna. Mas isso é apenas o primeiro degrau. A história desce para lugares mais rudes. Imagine limpar os dentes com cinzas de fogueira, ou esfregar pó de ossos carbonizados, prática comum entre gregos e romanos, segundo arquivos do British Museum. Misturas ásperas, dolorosas, mas que raspavam a sujeira onde nada mais chegava. Roma, em sua obsessão pelo improvável, foi além. Plínio, o Velho, descreve o uso de urina humana como clareador dental, graças ao amoníaco natural. O Smithsonian Magazine investiga esta prática tão frequente que se tornou comércio em certas regiões. E então surge a dúvida inevitável: isso fazia bem? Os estudos não deixam espaço para romantização. Análises do American Journal of Physical Anthropology mostram desgaste extremo nos dentes de múmias e esqueletos, como se fossem lixados dia após dia. Olhando para a China antiga, vemos tentativas de suavizar essa crueldade. Textos do século IV preservados pela Universidade de Pequim descrevem combinações de ginseng, sal e ervas medicinais. No Japão feudal, pó de concha moída brilhava como porcelana, mas o Japanese Journal of Oral Biology deixa claro, a abrasividade era semelhante à areia. E a pergunta volta, mais incômoda agora: como alguém suportava isso? Porque não havia alternativa. Na Europa medieval, parte significativa da população não limpava os dentes de forma alguma. O European Journal of Archaeology relata adultos desdentados aos 30 anos, vítimas do açúcar recém-popularizado, da falta de higiene e de métodos brutais. Só séculos depois, o cenário começa a mudar. Em 1873, uma transformação discreta. A Colgate cria a primeira pasta de dente comercial, uma massa aromatizada guardada em potes de cerâmica. E em 1892, inspirados nos tubos de tinta dos pintores, aparece o tubo flexível, registrado pelo Smithsonian Institute. Portátil, protegido, higiênico. Um salto enorme. Mas o verdadeiro divisor de águas ainda não tinha entrado na história. Surge a pergunta essencial: por que o flúor se torna o centro da higiene bucal moderna? Segundo o CDC e a Organização Mundial da Saúde, o flúor foi responsável por reduzir cáries em até 65% em algumas populações. Ele fortalece o esmalte, repara microfissuras invisíveis, cria uma camada de resistência. Mas como tudo na história humana, cada vantagem traz um preço. O excesso pode causar fluorose dentária, documentada em detalhes pelo CDC. Manchas, fragilidade, opacidade. E em regiões onde a água contém flúor natural em níveis absurdamente altos, Índia, China, África, surgem os casos raros de fluorose esquelética estudados pela OMS. Aí, inevitavelmente, chega a pergunta que quase ninguém faz: por que as pastas têm concentrações tão altas de flúor? A resposta está na própria saliva. Estudos do Journal of Dental Research mostram que a saliva dilui a pasta em até 10 vezes nos primeiros segundos. E o flúor não funciona se diluir demais. Ele precisa chegar forte, porque se desfaz rápido. Hoje, quando alguém aperta um tubo de creme dental, dificilmente imagina que esse produto simples traz consigo séculos de tentativas, erros, improvisos, superstição, química e engenharia. E essa história de galhos mastigados, cinzas, conchas moídas, ervas medicinais, urina,
potes de cerâmica e tubos laminados, continua evoluindo, porque o creme dental moderno não nasce apenas de uma fórmula. Ele nasce de máquinas gigantes, tanques de ação tremendo, com pás giratórias, sensores que analisam moléculas, operários atentos e uma cadeia de produção que nunca dorme. E é justamente aí que a nossa jornada continua. Se esse vídeo está te ajudando a te esclarecer, explicando como é feito um produto neste canal Aqui Eu Te Mostro, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber disso. Amigos, parentes, escolas, universidades. Nossa equipe passa horas pesquisando, roteirizando e montando para te entregar conteúdo verdadeiro, direto e sem filtros. Aqui é informação de verdade para te fazer enxergar o que ninguém mostra. Aqui revelamos tudo para vocês, o que e o que te escondem com fontes seguras. Quando a câmera entra numa fábrica de creme dental, o que aparece primeiro não são segredos, mas tanques enormes de aço, motores vibrando e um cheiro leve de química no ar. A pergunta que guia tudo é simples: como aquele creme que você usa todos os dias começa a existir? Tudo inicia com água purificada sendo despejada em tanques gigantes. Logo depois, um pó branco cai sobre ela. É a sílica, ou o carbonato de cálcio, o abrasivo que realmente limpa os dentes. As pás industriais começam a girar devagar, transformando água e pó numa mistura espessa. Não tem beleza aqui, tem precisão. Depois entram os ingredientes que o público não vê e nem imagina. Substâncias que impedem a pasta de secar, que dão firmeza, que mantêm tudo homogêneo, que evitam que a fórmula se separe. Cada uma delas é pesada com exatidão. Não existe improviso. Errou um decimal, perde o lote inteiro. É mais ou menos nesse momento que o flúor entra na história. Ele é adicionado em concentrações altas porque quando chega à boca, a saliva dilui tudo quase instantaneamente. Para ter algum efeito, ele precisa entrar forte no tanque. É pura química. Nada aqui depende de fé ou intuição. Só depois a mistura recebe aquilo que cria a sensação de boca limpa. Compostos de menta, mentol e essências artificiais. Eles não limpam nada, apenas ativam receptores de frio na boca, criando a sensação de frescor. A indústria sabe que sem essa sensação, muita gente acharia que a pasta não funciona. A massa então passa por homogeneização. Esse é o momento em que a máquina se impõe. Hélices mais rápidas, sistemas a vácuo, sensores analisando densidade, temperatura e viscosidade. Tudo para garantir que a pasta fique lisa, estável e sem bolhas. Quando está pronta, a massa é levada para linhas de envase. Aqui a cena fica mais mecânica. Tubos vazios avançam em alta velocidade. Bicos metálicos descem e preenchem cada um em frações de segundo. Em seguida, outra máquina prensa a parte traseira, sela e imprime data, lote e identificação. Câmeras observam cada tubo. Se algo está torto, mal preenchido ou mal selado, é retirado imediatamente. Depois disso, a linha só finaliza. Caixas entram, recebem os tubos, são fechadas e empilhadas. Pallets são organizados, caminhões esperam. É a etapa menos glamurosa, mas é a que transforma aquilo em um produto comercial. No fim, o creme dental que chega ao seu banheiro nasceu desse conjunto de etapas: água purificada, abrasivos, aditivos técnicos, flúor concentrado, aromatizantes artificiais, homogeneização, envase e distribuição. Não existe magia, não existe segredo místico, existe engenharia, controle, repetição e uma cadeia industrial enorme trabalhando para que algo tão simples esteja disponível em qualquer esquina. Quando falamos de creme dental, estamos falando de um dos produtos mais usados do planeta. Algo tão comum que quase desaparece no cotidiano. Mas, se observarmos com cuidado, percebemos que por trás desse tubo simples existe uma engenharia enorme, uma história surpreendente e um impacto global difícil de ignorar. Hoje, mais de 5 bilhões de pessoas escovam os dentes com algum tipo de pasta dental todos os dias. Isso significa que praticamente 60% da população mundial tem contato direto com esse produto pelo menos 2 vezes ao dia. Índia e China sozinhas somam mais de 2 bilhões de escovações por dia, de acordo com a Euromonitor International. É um nível de consumo gigantesco, que só é possível porque milhares de fábricas ao redor do mundo mantêm linhas funcionando sem parar. E aqui vale um reconhecimento.
As fábricas modernas de creme dental são ambientes de altíssima precisão. Tanques de aço, sistemas de filtragem, sensores ópticos, laboratórios internos, nada é feito de forma improvisada. Um lote só sai da fábrica depois de passar por exames microbiológicos, análises de viscosidade e testes de abrasividade. A FDA exige que um dentifrício dure até 2 anos sem deteriorar. E isso só é possível porque conservantes, estabilizantes e antimicrobianos entram na fórmula com doses exatas. Sem isso, o creme fermentaria, separaria ou criaria fungos antes mesmo de chegar ao supermercado. O flúor talvez seja o ingrediente mais estudado dessa história. O CDC mostra, em dados de décadas, que sua presença reduziu cáries em até 65% em populações avaliadas. Nada revolucionou tanto a saúde dental humana quanto essa molécula. E ainda assim, ele não age pela espuma, porque a espuma na verdade não limpa nada. A EDA explica que quem remove a sujeira é o abrasivo: sílica, carbonato de cálcio e hidróxido de alumínio. O detergente só cria a sensação de limpeza, e o mais usado é o SLS, o mesmo encontrado em shampoos e detergentes, citado pelo Journal of the American Dental Association. Ele pode irritar bocas mais sensíveis, mas cumpre bem sua função de espalhamento. O frescor também tem sua ciência. O mentol não limpa, não desinfeta, não purifica. Ele apenas ativa receptores de frio, os TRPM8, como mostram estudos do NCBI. A sensação de boca gelada é somente isso, sensação. Uma construção química criada para que o consumidor associe o produto à eficiência. E funciona. As pastas branqueadoras seguem a mesma lógica. A ADA já afirmou diversas vezes. Elas não clareiam o interior do dente, apenas removem manchas superficiais. O esmalte continua exatamente da mesma cor. Produtos com carvão ativado, tão populares hoje, carregam outro problema. Podem arranhar o esmalte. O British Dental Journal alerta que o risco abrasivo é real. Mesmo com todos esses pontos de atenção, é impossível negar a força da indústria. Hoje ela movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano, segundo a Fortune Business Insights. No Brasil, o consumo ultrapassa 1 bilhão de tubos por ano, conforme dados da ABIPEC. É um mercado que emprega milhares de pessoas, movimenta logística, química, engenharia, design e pesquisa. E apesar de todo o avanço, a boca humana continua sendo um ambiente sensível. Crianças engolem entre 30% e 40% da pasta, algo documentado pela American Academy of Pediatrics. Por isso as versões infantis têm menos flúor. Escovar com força demais desgasta o esmalte, segundo o Journal of Clinical Dentistry. O abrasivo faz seu trabalho, mas o atrito exagerado cobra um preço. Até os detalhes mais técnicos têm explicação. A textura da pasta, por exemplo, depende da tixotropia, conceito estudado no Journal of Applied Polymer Science. É ela que faz o creme ficar firme e parado, mas escorrer suave quando pressionado. Aquele comportamento que parece natural é, na verdade, engenharia de materiais. E existe também o capítulo ambiental. Os microplásticos usados antigamente, os microbeads, foram banidos em vários países depois de aparecerem em rios e oceanos. Os Estados Unidos proibiram oficialmente em 2015, pelo Microbead Free Waters Act. Hoje as fábricas usam alternativas biodegradáveis ou deixam de usar esferas completamente. Ao mesmo tempo, vale dizer, as melhores fábricas são exemplares em controle de resíduos, eficiência energética e reaproveitamento de água. Muita gente nem imagina o esforço industrial que existe para manter essas linhas limpas, esterilizadas e seguras. No fim das contas, o creme dental é um equilíbrio curioso entre tecnologia, conveniência e química. Ele protege milhões de pessoas, melhora indicadores de saúde pública, reduz cáries no mundo todo. Mas como tudo que a humanidade cria, também exige atenção, revisão e responsabilidade. E isso nos leva ao próximo ponto, porque entender o produto é só metade da história. O que realmente impressiona é como ele é fabricado. E é exatamente aí que continuamos. Quando falamos de creme dental, estamos olhando para um dos produtos mais consumidos da história humana. Ele está em quase todas as casas, em quase todos os banheiros, em quase todos os horários da manhã.
Hoje, mais de 5 bilhões de pessoas usam algum tipo de pasta para escovar os dentes. Isso significa que praticamente 60% da população mundial tem contato direto com esse produto pelo menos 2 vezes ao dia. É um nível de consumo gigantesco, que só é possível porque milhares de fábricas ao redor do mundo mantêm linhas funcionando sem parar. E aqui vale um reconhecimento. As fábricas modernas de creme dental são ambientes de altíssima precisão. Tanques de aço, sistemas de filtragem, sensores ópticos, laboratórios internos, nada é feito de forma improvisada. Um lote só sai da fábrica depois de passar por exames microbiológicos, análises de viscosidade e testes de abrasividade. A FDA exige que um dentifrício dure até 2 anos sem deteriorar. E isso só é possível porque conservantes, estabilizantes e antimicrobianos entram na fórmula com doses exatas. Sem isso, o creme fermentaria, separaria ou criaria fungos antes mesmo de chegar ao supermercado. O flúor talvez seja o ingrediente mais estudado dessa história. O CDC mostra, em dados de décadas, que sua presença reduziu cáries em até 65% em populações avaliadas. Nada revolucionou tanto a saúde dental humana quanto essa molécula. E ainda assim, ele não age pela espuma, porque a espuma na verdade não limpa nada. A ADA explica que quem remove a sujeira é o abrasivo: sílica, carbonato de cálcio e hidróxido de alumínio. O detergente só cria sensação de limpeza. O frescor também tem sua ciência. O mentol não limpa, não desinfeta, não purifica. Ele ativa receptores de frio, os TRPM8, como mostram estudos do NCBI. A sensação de boca gelada é só isso, sensação. Uma construção química criada para que o consumidor associe o produto à eficiência. E funciona. As pastas branqueadoras seguem a mesma lógica. A ADA já afirmou diversas vezes. Elas não clareiam o interior do dente, apenas removem manchas superficiais. O esmalte continua exatamente da mesma cor. Produtos com carvão ativado, tão populares hoje, carregam outro problema: podem arranhar o esmalte. O British Dental Journal alerta que o risco abrasivo é real. Mesmo com todos esses pontos de atenção, é impossível negar a força da indústria. Hoje, ela movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano, segundo a Fortune Business Insights. No Brasil, o consumo ultrapassa 1 bilhão de tubos por ano, conforme dados da ABIPEC. É um mercado que emprega milhares de pessoas, movimenta logística, química, engenharia, design e pesquisa. E apesar de todo o avanço, a boca humana continua sendo um ambiente sensível. Até os detalhes mais técnicos têm explicação. A textura da pasta, por exemplo, depende da tixotropia, conceito estudado no Journal of Applied Polymer Science. É ela que faz o creme ficar firme e parado, mas escorrer suave quando pressionado. Aquele comportamento que parece natural é, na verdade, engenharia de materiais. E existe também o capítulo ambiental. Ao mesmo tempo, vale dizer, as melhores fábricas são exemplares em controle de resíduos, eficiência energética e reaproveitamento de água. Muita gente nem imagina o esforço industrial que existe para manter essas linhas limpas, esterilizadas e seguras. No fim das contas, o creme dental é um equilíbrio curioso entre tecnologia, conveniência e química. Ele protege milhões de pessoas, melhora indicadores de saúde pública, reduz cáries no mundo todo. Mas como tudo que a humanidade cria, também exige atenção, revisão e responsabilidade. E isso nos leva ao próximo ponto, porque entender o produto é só metade da história. O que realmente impressiona é como ele é fabricado. E é exatamente aí que continuamos. Se esse vídeo está te ajudando a te esclarecer, explicando como é feito um produto neste canal Aqui Eu Te Mostro, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber disso. Amigos, parentes, escolas, universidades. Nossa equipe passa horas pesquisando, roteirizando e montando para te entregar conteúdo verdadeiro, direto e sem filtros. Aqui é informação de verdade, para te fazer enxergar o que ninguém mostra. Aqui revelamos tudo para vocês, o que é e o que te escondem, com fontes seguras. No fim das contas, o flúor continua sendo um dos maiores aliados da saúde bucal moderna. Ele protege contra cáries, reforça o esmalte e é recomendado pelas organizações mais sérias do mundo, a OMS, ADA, CDC e EFSA.
E é interessante notar que a concentração dentro da pasta não é exagerada por acaso. Ela precisa ser alta exatamente porque o flúor age por contato rápido. Ele adere ao esmalte, penetra nas camadas superficiais, reage em segundos e precisa resistir à diluição imediata provocada pela saliva. Esse ponto costuma surpreender as pessoas. Assim que a pasta encosta na boca, a saliva dilui o flúor em até 10 vezes. Um produto com 1500 ppm vira algo por volta de 150 ppm em poucos segundos. É por isso que ele sai forte do tubo, para que depois da diluição ainda exista efeito real. E mesmo assim, depois do enxágue, menos de 1 mg permanece na boca, segundo dados do CDC. É pouco, mas suficiente para proteger o esmalte. Isso explica por que regiões que utilizam pastas entre 1000 e 1450 ppm registram até 65% menos cáries em crianças e quase metade a menos entre adultos, como mostram revisões da Cochrane Oral Health e diretrizes da Organização Mundial da Saúde. E então surge aquela dúvida comum. Se funciona tão bem, por que algumas pessoas acham que tem flúor demais? A confusão acontece porque muita gente compara o flúor da pasta com a ingestão de ar recomendada. Só que o flúor do creme dental não foi feito para ser engolido. Ele trabalha na superfície do dente. É um agente tópico, não sistêmico. Funciona como o álcool de um enxaguante bucal, que também não serve para beber. O risco aparece quando o produto é usado da forma errada. Crianças que engolem grandes quantidades, adultos que exageram na quantidade colocada na escova, ou uso compulsivo do creme como se fosse bala. É assim que surge a fluorose dentária. Manchas brancas, opacidade e, em casos mais severos, fragilidade no esmalte, condição descrita pela American Academy of Pediatric Dentistry. A fluorose esquelética existe, mas é raríssima. Ocorre apenas onde a água já possui níveis absurdamente altos de flúor natural por décadas, como relata a Organização Mundial da Saúde ao estudar casos na Índia, China e partes da África. Não tem relação com o uso normal da pasta. O ponto é simples. As pastas têm exatamente a quantidade que funciona, que resiste à saliva, que fortalece o esmalte e que é validada por estudos clínicos há décadas. Menos do que isso não faria efeito, mais do que isso seria proibido. E já que estamos falando de saúde bucal, vale aquela orientação que quase ninguém explica com clareza. Se um dente começa a doer espontaneamente, aquela dor que lateja sem motivo, o problema pode ser cárie avançada chegando perto do nervo. Quando o dente fica sensível ao frio ou ao doce, é sinal de desgaste ou início de infiltração. Agora, se um dente começa a ficar meio mole, principalmente em adulto, isso aponta para outro problema, gengivite evoluindo para periodontite, uma inflamação séria que atinge o osso ao redor do dente. Em todos esses casos, a recomendação é uma só: procurar avaliação imediatamente, porque nenhum creme dental corrige dano estrutural. E a pergunta final sempre aparece: quantas vezes devo escovar por dia? A resposta das entidades de saúde é velha conhecida, mas continua verdadeira. 2 vezes ao dia é o mínimo eficaz. 3 vezes ao dia, com escovação suave e uso diário de fio dental, é o padrão mais seguro. Não adianta força. O esmalte desgasta. O que importa é técnica e regularidade. O resumo é direto. O flúor faz bem, funciona, protege. O risco não está na pasta, está no excesso ingerido. E quando usamos da maneira certa, o que sai daquele tubinho discreto é um dos maiores avanços de saúde pública do século. E no fim das contas, quando a gente olha para esse tubinho que vive esquecido no banheiro, percebe que ele carrega muito mais do que um gel mentolado. Ele carrega ciência, décadas de pesquisa, vigilância sanitária, engenharia química e milhões de profissionais trabalhando todos os dias para manter um padrão que, quer você goste ou não, mudou o rumo da saúde humana. E é curioso pensar que a pasta dental, algo tão trivial, se tornou um divisor de águas. A queda drástica de cáries no último século, documentada pelo CDC, não veio por acaso. Veio do flúor, da abrasividade controlada, das fórmulas que evoluíram e da rotina que se espalhou pelo mundo. Ao mesmo tempo, as advertências seguem importantes. Criança pequena não pode engolir o produto. Excesso gera problemas. E usar de forma muito forte destrói o esmalte. É um equilíbrio, como quase tudo que a humanidade cria. E mesmo com críticas, falhas e desafios ambientais, como os bilhões de tubos que ainda viram lixo todos os anos, existe um mérito grande em cada fábrica que tenta entregar um produto estável, seguro e tecnicamente impecável.
cada tanque de 1000 litros, cada linha que enche 200 tubos por minuto, cada lote analisado antes de sair do portão. Tudo isso existe para que algo extremamente comum continue funcionando como deveria. A pasta dental nunca foi um simples creme. Ela é parte de uma engrenagem global que toca a saúde de mais de 5 bilhões de pessoas todos os dias. E entender isso muda completamente a forma como a gente olha para o produto. Agora que você conhece a história, os bastidores, a ciência e até os riscos, fica mais fácil entender por que esse tubinho tão pequeno faz parte de uma das rotinas mais importantes da espécie humana. E a jornada não termina aqui. Ainda existem tubos biodegradáveis, as novas tecnologias de abrasão, as alternativas sem espuma, os testes de laboratório e os robôs de envase. Histórias que, como sempre, estão escondidas onde quase ninguém olha. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve no canal Aqui Eu Te Mostro e compartilha com quem precisa saber disso. Amigos, parentes, escolas, universidades. Nossa equipe passa horas pesquisando, roteirizando e montando para te entregar conteúdo verdadeiro, direto e sem filtros. Aqui é informação de verdade, para te fazer enxergar o que ninguém mostra. Aqui revelamos tudo para vocês o que é e o que te escondem, com fontes seguras. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e pedir qual tema quer ver no próximo vídeo. Nossa equipe terá o prazer de se empenhar ao máximo para trazer mais descobertas e curiosidades que você não encontra em nenhum outro lugar. Assista mais vídeos no canal. Até a próxima!